Meu povo, agora é um outro assunto aí que começou o ano, finalizou o ano um pouco já nesses boatos de que Camilo Santana poderia deixar o Ministério da Educação. Houve quem começasse a trazer isso como uma sinalização de que Camilo poderia ser candidato ao governo do Ceará. Não seria o Elmano candidato, seria o Camilo. Ele, de certa forma, alimentou um pouco isso, porque teve uma declaração dele numa entrevista para o jornal o Globo no final do ano, em que ele começa respondendo de que o candidato é o Elmano, que não tem possibilidade de mudança em relação a isso, só que ele fala aquela frase, a política é dinâmica, e aí isso deu margem, por muito menos as pessoas já criam muitas teorias, né? Então, essa aí acabou deixando, pairando no ar uma abertura sobre esse futuro do Camilo, mas nessa semana ele deu uma coletiva no MEC, Luana. Finalmente, ele mesmo, né, falou publicamente sobre essa possibilidade de deixar o ministério. O que foi que o Camilo disse? Exatamente, ele fala que tem esse desejo, coloca ali quase como um pedido que ele deve fazer ao presidente Lula para sair do Ministério da Educação, e aí, nas palavras dele, deixar. Calma, que eu agora me perdi aqui. Não, mas ele fala. Pronto. Ele fala que irá trabalhar tanto para o Humano ser reeleito governador do Ceará e para o presidente Lula ser reeleito presidente deste país. Então ele coloca que a saída dele é para ficar mais livre, obviamente, né? Se você gere um ministério do tamanho do Ministério da Educação, o tempo é algo que fica mais limitado. Dessa forma, se ele sair, né, ele volta para o mandato no Senado Federal, tem até a possibilidade de pedir licença de 4 meses, então teria mais tempo para se dedicar. E ele aproveitou para deixar muito claro, já sabendo que essa saída, ainda mais num prazo legal para poder ser candidato, traria muitos boatos, muitas especulações. Ele fala que queria deixar claro que qualquer saída do Ministério será para se dedicar à reeleição do governador Elmano, que é o candidato dele, né, ao governo do Ceará. Então ele coloca isso de forma muito clara e fala que quer se dedicar a essas campanhas mas está esperando aí o aval, né, que o presidente Lula tem a gratidão dele por ter dado essa missão aí no Ministério da Educação, e que por isso qualquer decisão vai passar pelo presidente, do presidente a palavra final, mas que já indica aí que por ele essa saída vai acontecer, né? Pois é, e inclusive Camilo esteve lá nesse evento do Ministério Público, Igor, mas nesse evento ele não chegou a falar nada sobre isso, não quis falar sobre as críticas que o Ciro tem feito a ele também. Camilo foi numa postura muito mais institucional. Não foi que vocês ainda conseguiram falar com o Camilo lá? Logo na entrada, assim, ele rejeitou muito, assim, falar sobre o Ciro, né? Ele disse que não iria falar sobre ele, aí alguns colegas da imprensa ainda contra-argumentaram de, olha, mas é eleição e tal, é ano eleitoral. Ele, olha, não interessa, não importa. Eu não vou falar sobre ele, assim. E aí depois ele voltou e falou assim, só falo sobre ele na justiça, né? Então, só falo com ele na justiça. Então já teve esse primeiro momento. Na saída, ele ainda falou rapidamente, não chegou a se dirigir exatamente a citar nomes de ninguém, nem do Ciro, do Roberto Cláudio, de ninguém, mas ele falou que esse grupo, né, esse grupo está se juntando com pessoas que antes criticavam, com raízes mostrando suas raízes, né? Então, ele tenta apontar, digamos assim, essa incoerência, e aí ele fala que esse grupo é o mesmo que se juntou, esse grupo que vai se juntar contra o Elmano, segundo ele, é o mesmo que se juntou contra o Evandro nas últimas eleições de 2024. Então, no segundo turno, a gente teve o André Fernandes contra o Evandro, e aí todo esse grupo do Roberto Cláudio e tal apoiaram ali o André Fernandes no segundo turno, então o Camilo cita isso. E um outro ponto que ele fala é que é um grupo, segundo ele, de pessoas que fazem política por ódio, né? Que é justamente um discurso que a gente ouvia dessas mesmas pessoas há alguns anos atrás. Então, e é interessante a gente ver também que esse já é, digamos assim, um ensaio do que a gente vai ver nas eleições, porque acho que tem 2, 3, talvez 4 eleições que a gente acompanha, que o discurso é sempre esse, do amor, do ódio, do outro lado é o ódio, dessa disputa enfim, de criticar as raízes enfim, do pior da política, coisas assim. E a gente já vê esse primeiro sinal de que isso talvez seja o discurso e a imagem que a gente vai ver
em outubro e durante a campanha. Né? Pode dar uma tônica aí, né, para essa discussão. Eu vou citar aqui, ele não citou o Ciro, né, falou só isso que o Igor mencionou, mas ele deu uma alfinetada, ele falou assim, todos se uniram contra o Evandro, uns escondidos, porque tem vergonha de aparecer, mas por trás apoiando. E o Sarto não participou dessa campanha no segundo turno, mas o Ciro também não. E só que o principal aliado dele, né, um dos principais nomes dele, Roberto Cláudio, estava lá ao lado. E mesmo depois, as falas aí que foram correndo, por exemplo, lembro do André Fernandes falando essa articulação está acontecendo, isso em referência à aliança com o Ciro, desde a eleição de 2024. Então, depois disso, muitas falas que indicavam que o Ciro estava ali por trás, estava participando da articulação, mas ele não apareceu ali na frente, né? Não foi para propaganda política, como Roberto Cláudio foi e tudo mais. E aí rola essa pequena alfinetada aí de Camilo Santana. E, Luana, o governador Amano de Freitas falou sobre isso também. No evento, nosso repórter Marcos Moreira questionou o governador sobre... E aí, nessa fala do Camilo, de que deve vir participar da campanha à reeleição do Elmano, o que foi que o governador disse sobre isso? Ele ressaltou a importância, né, que o Camilo Santana tem, não só para a pré-candidatura e futura candidatura dele ao governo do Ceará, como também para a pré-candidatura do Lula aqui no Ceará, né, para essa campanha eleitoral do presidente à reeleição. Falou da importância dessa liderança, ainda mais no momento em que vão começar as articulações mais intensas. A gente tem janela partidária em março, é citado por ele. Tem um período de desincompatibilização, ou seja, outras lideranças que podem deixar seus cargos, e que muitas vezes também é articulado, né, sobre quem vai ser candidato, logo depois das convenções. Então, ele cita muito essa importância do Camilo como esse articulador, que vai vir para organizar isso, e sobre a relevância, fala da liderança dele aqui no Estado. E, ao mesmo tempo, ele também, em tal momento, compara ele com outras lideranças e coloca ali um pouco no mesmo patamar. Fala do Cid, fala do Domingos Filho, fala do Eunício Oliveira, fala do Moses. Então, fala de uma outra série de lideranças e fala que todas são importantes, mas ressaltando, e a gente sabe aí que nesse caso o Camilo Santana é o grande líder desse grupo atualmente, né? Tem aí um capital político forte, ainda mais agora depois de ser ministro. E aí o Elmano fala pouco sobre isso, fala da importância e, ao mesmo tempo, também coloca aí a importância desses outros aliados. Ele faz como quem diz, vamos contar com o Camilo Santana, e da mesma forma como eu conto com o Cid Gomes, com Eunício Oliveira, com Domingos Filho. Ele tenta trazer outros nomes, e aí é o desafio de um grupo muito amplo, né? E a gente teve uma declaração do ex-governador, senador Cid Gomes, numa entrevista à Folha de São Paulo. O Cid deu uma declaração que, para os moldes do Cid atualmente, é até bastante rara. Né? Nós tentamos ir confirmar com a assessoria, tentar falar com o Cid, mas a informação é de que Cid Gomes está na Meruoca, que esse contato deve ter sido muito direto lá com o repórter. Né? Rola esse momento da Meruoca. Cid na Meruoca está sendo assim já, não tem mais ninguém espantado. Agora, Igor, uma declaração muito simbólica do senador sobre a vinda do Camilo para esse processo eleitoral. Mais uma vez a gente vê esses integrantes meio que batendo ali cabeça, né? Tomando decisões ou sinalizando para decisões que um concorda, o outro não concorda. Então a gente teve o Camilo citando que, olha, basicamente dizendo, olha, por mim eu vou lá para o Ceará ajudar o Elmano e o Lula, né? E aí logo em seguida temos aí o Cid dizendo, olha, o Camilo sair do ministério para ir lá para o Ceará ajudar o Elmano é terrível, né? E ele usa exatamente essa palavra. Ele diz assim, se ele sair, isso é terrível para o Elmano. O Camilo, como foi um excelente governador, saiu muito bem avaliado. Ele não deixa de ser uma sombra para o governador Elmano. E aí que vem a frase, assim, digamos, mais forte que ele dá, que é, agora, se ele sai do ministério, isso deixa de ser uma sombra e passa a ser um fantasma. Então, é uma declaração, assim, para um aliado publicamente, para um jornal bem pesada, né, bem explícita, assim, de um movimento que, basicamente, a política toda sabe que vai acontecer, né? O Camilo vai tentar, e ele mesmo já falou, vir aqui para o Ceará para estabelecer nessas articulações. Ele fez isso na campanha do Evandro, né, inclusive. Então, não é também fora da curva que o Camilo se dedique a campanha, a reeleição do Elmano. E o próprio grupo Ferreira Gomes, quando estava unido e indicava, por exemplo, o Camilo, fazia isso, né? Assim, sim, também estiveram presentes, né? Até teve uma fala do secretário da Casa Civil, Chagas Vieira, ainda ontem. Ele fez uma publicação nas redes sociais, dizendo assim, acho graça de quem tenta plantar discórdia na nossa aliança pela reeleição de Elmano, é muita boataria. Hoje falei longamente com o querido senador Cid, parceiro de projeto,
Não adianta tentarem conturbar o ambiente, estaremos todos juntos com o Elmano. Chagas faz essa publicação nesse mesmo dia da repercussão da fala do senador Cid Gomes, que não chega a ser uma sinalização de que o Cid não está com o Elmano, né? É uma leitura dessa possibilidade que agora, Luana, inclusive, que está preparando uma reportagem sobre essa liderança do Camilo. Eu acho que a gente já pode até aproveitar para já deixar um convite para, nesse final de semana, vocês acompanharem no Diário do Nordeste como os especialistas têm avaliado essa figura do Camilo, né? Assim, eu acho que existem divergências entre os analistas com quem eu conversei, já agradeço, né, Mondalisa Torres, Marcos Paulo Campos, Mariana Dionísio, que são parceiros aqui, já vieram aqui para lives do Ponto Poder. Existem algumas divergências, mas eu acho que todos eles concordam na importância central que o Camilo tem para o Elmano. E aí, né, eu vou fazer esse parênteses aqui. Inclusive, eles reforçam muito que hoje o capital político do ministro da Educação é maior do que o do governador, que o governo Elmano ainda não se autonomizou, ou seja, ainda não ficou tão autônomo da figura e da liderança do Camilo Santana, e que é muito importante que ele volte, porque, ao contrário, por exemplo, da reeleição do próprio Camilo, em que a oposição estava enfraquecida naquele momento, lançaram um candidato que não tinha experiência em disputas, que não tinha uma grande projeção, com uma chapa pequena, a gente vive um momento de uma oposição que, até o momento, tem conseguido estar fortalecida, que tem um diálogo bom, que tem conseguido aí reunir grandes lideranças numa frente ampla para salvar o Ceará, nas palavras da própria oposição. Então, eles colocam como Camilo como essa figura central que é mais forte para estar no debate público. E isso se fortalece com o fato de que o Ciro ele vem muito para combater a liderança do Camilo. É tanto, né, eu estou fazendo essa reportagem, é tanto que quando a gente vê as falas do Ciro, ele cita o Elmano e tudo mais, mas as críticas dele são principalmente para o ministro da Educação, para o Camilo Santana. Eu acho que no evento de filiação dele para o PSDB, ele inclusive chega a falar governo Camilo Santana, se referindo ao atual governo. Então, assim, de fato, ele vem para combater essa figura do Camilo Santana. E aí você tem essa sombra, esse fantasma, para usar as palavras de Cid Gomes, de uma possível candidatura ao governo do Camilo. E aí isso é dito pela oposição, mas é também fortalecido por especulações na própria base, com esse medo, com essa proximidade, com essa força que o Ciro ainda tem aqui no Ceará, e ali a proximidade, talvez, dos números percentuais em algumas pesquisas, que vem apontando tanto internas também, né? Os parlamentares sempre falam para a gente que estão tendo essas disputas internas, que estão tendo essas pesquisas internas e que os números estão próximos. Então, Camilo viria para salvar, na palavra dos próprios especialistas, essa questão, né? Porque por exemplo, isso a nível nacional, as estratégias nacionais do PT, não é interessante perder o Ceará para uma oposição, ainda mais uma oposição que também é muito forte ao governo Lula, como Ciro Gomes, né? Então, assim, o Nordeste é esse bastião do PT, então, para eles é importante, então, talvez a indicação de uma possível candidatura ao governo do Ceará, depender de como caminhe, venha do próprio PT Nacional, venha do próprio presidente Lula, exatamente nessa intenção de não perder o governo, né? E aí, Camilo Santana é forte, acho que essa é uma convergência entre todos os especialistas, mas muita coisa ainda pode acontecer. Existe um custo muito alto de você te retirar um candidato que pode tentar a reeleição, como é o caso do governador Elmano, para colocar outro. De alguma forma, isso dá um recado para a população de que talvez aquele governo tenha falhado, e obviamente isso vai ser aproveitado pela oposição, e também em um momento em que o Camilo ganha uma projeção nacional. Óbvio que ele não pode se dar ao luxo de perder o Ceará, sua base eleitoral, mas que também talvez retornar possa ser complexo. Pode ser um recuo estratégico, mas também pode ser complexo de administrar com toda essa oposição. Então, assim, ele vem com muita força, mas também há muitos cálculos, inclusive nacionais, a serem feitos, com a possibilidade do Camilo coordenar, por exemplo, a campanha no Nordeste, que também foi levantada por alguns aliados. Então, assim, esse cálculo todo, com certeza, precisa ser feito aí nas próximas semanas. E vale a gente também atentar que a gente não está falando de um movimento fora da curva, inclusive no próprio histórico do Ceará. Nós já vimos outros governos que também tiveram que lidar com a figura do seu antecessor. Assim, isso não é uma novidade. Lúcio Alcântara com Tasso Gereissati, o próprio Camilo com o Cid Gomes lá no primeiro mandato do Camilo, que se consolidou muito mais no segundo. Então, não é estranho que o Elmano vá precisar lidar com essa figura de liderança, e não só a do Camilo, porque dada a extensão temporal do grupo, ele vai ter que lidar também com a figura do Cid, já tem que lidar com
esse ex-governador, tanto que a gente vê muitas falas em que o Elmano vai fazer essa sinalização, então ele tem a preocupação de vai citar o Camilão, mas tenho que citar o Cid aqui também, eu tenho que citar essa outra figura. É mais um desafio de se ter um grupo grande e há muito tempo. É engraçado isso, né? Porque quando a Jéssica me mostrou a fala do Cid, hoje mesmo, né? Eu falei, nossa, engraçado, porque uma das pessoas com quem eu conversei, a Mona Lisa Torres, usou esse conceito da sombra, mas para falar do Cid em relação ao Camilo. Porque ela falava, 2026 deve ser, a gente vai ver se vai haver essa consolidação da liderança do Camilo. Se ele vai conseguir organizar essa base tão heterogênea, se ele vai conseguir levar, nesse caso, até o momento, né? Tem muita especulação, mas até o momento que a gente sabe existe um pedido para a saída do Camilo do MEC para vir ajudar na reeleição do Elmano. Então, vai saber se consegue organizar a base, vai ver se consegue ajudar nessa reeleição de fato e garantir essa reeleição em cima de um candidato de oposição que é muito forte. E aí eu falei, mas em 2022, né, ele saiu, conseguiu uma votação recorde no Senado, conseguiu eleger o sucessor no primeiro turno, já não era uma consolidação ali. Ela falou, mas é porque existe a sombra do antecessor. O Cid ainda é muito forte, e não só o Cid, os Ferreira Gomes. Se um Ferreira Gomes fala uma coisa, diz uma coisa, isso vira manchete, isso ganha muito destaque, o que demonstra a influência. Ela citou, por exemplo, o Cid ter ido para o PSB e arrastado muitas lideranças no momento em que ele não tinha caneta de governador na mão. Sim, o PT não conseguiu essa liderança de prefeituras, né? Mesmo tentando muito em 24. Exatamente. Então, assim, é claro que hoje os especialistas falam isso. A liderança do Camilo é maior do que a do Cid, mas ainda existe essa sombra do Cid, e não só do Cid, como dos Ferreira Gomes, porque Ciro Gomes, apesar de ter tido muitas derrotas nas últimas eleições, quando ele surge como possibilidade de candidatura ao governo do Ceará, ele mexe com toda a estratégia da base governista, mesmo que, enfim, os últimos números dele no próprio Ceará, em 2022, ele perde no Ceará e em Sobral para a presidência da República. Ainda assim, apenas o fato dele ser cotado já mexe com as estruturas eleitorais e preocupa aí a ponto de fazer com que o Camilo Santana retorne aí à base eleitoral dele. Então, assim, de fato, eu achei interessante esse paralelo assim, meio surpreendente. Que é o peso de você ter um antecessor, tanto para o Elmano como até para o Camilo, que também tem muita influência, muita força política, no caso do Elmano, pelo menos pelo que analisam aí especialistas em ciência política, até maior do que o do governador. Vamos falar mais sobre isso ao longo da próxima semana, inclusive.